Olá, Fátima, que coisa boa. Antônio Carlos, boa noite, Antônio Carlos, tudo bem? Obrigada. Sória, já vou te chamar. Sória, que prazer. Hoje a gente vai bater um papo super gostoso. Cristiane, tudo bom? Cristiane, boa noite. Tudo jóia? Aqui a Sória. Só aguardando a Sória entrar. E hoje a gente vai bater um papo bem legal. Íria, tudo bom? Olá, tudo... Olá, boa noite. Boa noite. Como é que está Então, você? tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia também. Tá me ouvindo bem? Por esse papo, por essa oportunidade da gente bater esse papo que tenho certeza vai ser bem legal. Ou deixa eu só falar aqui, Antônio Carlos. Tudo bom, Antônio Carlos? Ele disse que é o marido da Maria do Carmo. Tudo jóia? Obrigada por estar com a gente, tá? A Íria também. Sória, que prazer enorme poder ter esse papo hoje com você. Acho que um papo assim super esclarecedor, né? Os momentos que nós estamos vivendo. Comunicação é a essência do ser humano, é a base de tudo. E quanto melhor for Sim. a nossa comunicação, né? Quanto mais clara, melhor. Então, só para te apresentar um pouquinho, a Sória, ela é mediadora de conflitos do TJRJ, é mediadora judicial e extrajudicial, é facilitadora de CNV, que a gente vai conversar um pouquinho, que é a comunicação não violenta, e é também professora da UNAT, da UERJ, de círculos restaurativos, né? Então, eu venho, Sória, cada vez mais apaixonada, por exemplo, pela comunicação não violenta e percebendo como ela é cada vez mais necessária, né? Então, assim, como é que uma boa comunicação nesse momento pode ajudar a gente para tudo isso que a gente está vivendo, para esse mundo com tantas transformações ao mesmo tempo, né? Às vezes com a intolerância, como é que uma boa comunicação pode facilitar a nossa vida nesse momento, Sória? Primeiramente, agradecer o convite, Patrícia. É Eu que uma honra estar agradeço, aqui com com certeza. você. Acompanho suas lives. E Ah, agradecer a que todos, honra né, para que mim. estão aqui conosco já. Sua pergunta assim, é muito importante porque nós percebemos que em situações de conflito a comunicação logo ela é Uhum, afetada. Então é uhum, possível sim, por meio de uma comunicação empática, uma comunicação compassiva, que nós diminuímos assim o conflito e a gente fala muito assim no estudo do processo do conflito que é a questão, que é a escalada do conflito, né? A uhum, ação e reação, né? Quando as pessoas não conseguem realmente uma conexão para o diálogo, há o que a gente chama da espiral do conflito. uhum, E o que ocorre? A cada nova ação, né? A reação ela é maior do que a que precede. Então, nós não uhum, sabemos onde pode parar no conflito. Muitas vezes a gente fala, a gente não controla o outro. uhum. Falando de nós mesmos, a gente tem um autodomínio, né? Um Verdade. autoequilíbrio das nossas emoções, né? Do que a gente está assim, conseguir Uhum, controlar uma situação no qual já tem um conflito que vai se agravando. Então, sim, por uhum, uma comunicação, eu consigo adequada, positiva, colaborativa, de escuta, eu consigo sim diminuir o conflito, e isso é fundamental, a gente pensar sobre isso, principalmente nos momentos que estamos vivendo, né? Onde a emoção, aham, né, vai aflorando as emoções, e eu não consigo realmente ter a consciência de como eu estou, como está se uhum, dando esse conflito, esse agravamento. Então, uhum, a comunicação, realmente, como você falou, é a chave, né? Para que a gente possa uhum, ter relacionamentos mais harmônicos, principalmente em situações de crise. uhum. Ah, a Íria tá mandando aqui um beijinho. Íria, obrigada, tá, querida? Um forte abraço para você também, um beijo enorme. Brigadão. Conexão Adolescente, obrigada, né, por interagir aqui com a gente. E se tiverem perguntas também, vai ser bem bacana, porque eu acho que é um assunto tão gostoso, né, Sória, que tem tanta coisa para a gente falar sobre ele. Então, acho que vai ser assim uma oportunidade bem legal da gente trazer
esse tipo de informação. Uma vez eu ouvi um ditado que dizia que mal entendido, né? O que você acha disso? Quer dizer, às vezes a gente entende uma determinada coisa, a pessoa fala uma coisa, a gente entende de acordo com os filtros da gente e a gente reage a essa fala da pessoa e isso começa a gerar conflitos, né? Você é mediadora, inclusive, lá do TJ, você deve perceber, como você falou, é essa escalada, né? Dessa falha da comunicação que vem crescendo. Como é que é isso, Sória? Na sua prática, o que você percebe como até onde pode levar a falta de comunicação entre duas pessoas, a falha nessa comunicação? Sim. E você traz uma coisa muito Boa noite, importante. Thaís. Desculpa, só Muito. para... Sim, ótimo, né? Que as pessoas vão chegando e a gente vai acolhendo, né? Uhum. E os autores, um estudo do processo de conflito, Rubin e Kisber, eles trazem muito essa questão da espiral do conflito, da escalada do conflito, justamente quando você traz que nós não sabemos de situações de violência ou situações de processo, que muitas vezes a gente escuta numa mesa de mediação, que na verdade as pessoas queriam era ter um espaço de diálogo. Ah, mas você não me escutou, eu não gostaria de chegar a esse ponto. Então, assim, a mediação, e é por meio do diálogo, a gente fala aqui, né, da questão do diálogo, da interação humana, é possível a gente evitar situações, inclusive, de violência, né? Então, como é importante a gente trazer nossas relações, como eu estou me diante de um conflito, né? Que necessidade não está sendo dada, né? Quais são os meus sentimentos perante essa questão? Então, a gente vê muito que no conflito ficou muito nas posições, né? Eu quero isso, eu desejo isso, mas o que leva a pessoa a ter essa posição? E às vezes a gente é muito preso na posição, né? E tem um trecho de um livro, Como Chegar ao Sim, que de Fischer e de William Ury, ele traz um exemplo numa biblioteca. Uma pessoa queria que ela ficasse fechada, ou a outra pessoa que ficasse aberta, e estava aquele conflito e começando a discutir sobre aquilo e não avançava uma possibilidade. E a bibliotecária chegou e perguntou o que eles desejavam. Né? Eles falaram, não, eu quero que fique a janela fechada, não, eu quero ela aberta. Mas o que motivava cada um a ter aquela posição? Um disse que porque não poderia ter corrente de ar, né? E o outro dizia que era para ter um ambiente mais arejado. Aí ela foi a uma sala ao lado que tinha acesso e abriu a parte, né, da janela ao lado. Não havia de ar, mas havia o clima, né, ficava arejado. Então, assim, é buscar possibilidades indo além das posições das pessoas. O que leva cada um a ter aquela posição? Então, a gente tenta E eu essa acho que hoje essa é a maior dificuldade, né? de uma forma a atender a ambos. Desculpa, não ouvi. Eu acho que essa hoje é a maior dificuldade, né? Muitas vezes a gente fala para ter razão, né? Não para necessariamente tentar chegar a um consenso. Bom, o que realmente eu quero, o que o outro realmente quer e o que é possível, onde a gente pode se encontrar nesse meio, né? A gente percebe, às vezes, como a falha na comunicação, eu percebo as coisas do meu jeito, eu quero que você enxergue as coisas do meu jeito, eu não consigo enxergar as coisas do seu jeito, e às vezes as pessoas estão até falando das mesmas coisas, né? Porém, olhando de ângulos diferentes. Se comunicar é uma arte, então, né, Sória? Sim, é uma Você arte e conseguiu. precisamos estar abertos mesmo, como falou, a Uhum. percepção do outro, né? É a percepção que eu Uhum. tenho sobre aquela questão. Mas eu preciso Uhum. centrar em mim, sim, identificar meus sentimentos e necessidades, que isso é importante, mas também me conectar com o outro e escutar o que você falou. Essa ação-reação, porque a pessoa ouve, mas ela não escuta. A gente fala da escuta qualificada, a escuta ativa, né? A escuta empática. Ela não há. Enquanto o outro fala, eu já estou querendo ter uma reação, revidando, né? Procurando uma forma de revidar o que ele está trazendo na fala. Então, não tem aquela escuta do que ele está trazendo. Muitas vezes a gente vê, eu acho que até na nossa vida diária, mas eu te dei razão,
naquilo, e a pessoa, não, você falou, eu acabei, porque ela ainda está presa mais em defender a posição dela, né? Do que estar aberto para escutar o outro. Então, isso é muito mais comum, né? Do que a gente imaginar no nosso dia a dia. É natural que a gente foque muito para o nosso olhar, né? Para a nossa percepção. Uhum. Você sabe que o Arthur da Távola, ele tem um texto que eu acho maravilhoso, que fala sobre a difícil arte de ouvir. E ele fala exatamente isso que você falou, né? A gente não ouve, a gente fica pensando o tempo inteiro no que a gente vai responder em cima daquilo que o outro falou, né? A gente não ouve, a gente olha com os filtros da gente, recebe e fica arquitetando para poder voltar aquilo que a gente percebeu. Quer dizer, ele vai falando uma série de coisas, mostrando como é difícil você limpar a sua forma de ouvir para ouvir de verdade aquilo que o outro está trazendo, né? E isso que a gente percebe que traz muitas dificuldades. Se a gente parar para pensar, a essência do ser humano é a comunicação, né? Sim, e muito importante que você traz, porque às vezes as nossas crenças nos limitam também, né? A Uhum. compreensão do outro. Então, o diálogo, ele traz entendendo que o conflito é natural, né? Inerente ao ser humano, né? Então, o Uhum. conflito, ele vai existir. E podem, a partir de Uhum. conflitos, nós termos grandes possibilidades, outras não pensadas, né? Um conflito também Uhum. tem essa questão. Isso é muito legal, porque às vezes a gente percebe que as pessoas têm aquela ideia de fugir de conflito. Conflito como se fosse uma coisa ruim. E o conflito ele não é ruim. Pelo contrário, é através da diferença de ideias que a gente cresce. Imagina, né? Você ter pessoas que pensam exatamente da mesma forma, que mundo empobrecido é esse? Né? Então, quando a gente tem a possibilidade de ter ideias diferentes, de colaborar com ideias diferentes, isso é muito enriquecedor. Talvez a diferença seja justamente a maneira como a gente expressa isso, e não o conflito em si, porque o conflito em si ele é bom, a maneira como a gente lida com o conflito é que muitas vezes é delicada, né? Sim, e aí a gente precisa, para melhorar a nossa comunicação, a gente estuda muito sobre isso, a forma da minha interação com o outro ser por meio de uma conexão mesmo, né? A gente sabe que se colocar no lugar do outro Uhum, é difícil. Eu acho que a gente tenha situações até similares ou ter vivenciado, né? Situações similares. uhum, Mas que eu gosto muito da definição de me aproximar o máximo possível do marco interno do outro, daquela dor do outro. uhum, Então, se eu consigo de alguma forma aproximar mais, né, do que ele está trazendo, da necessidade dele, do outro, né? Quando eu digo, a gente, uhum, podemos ter uma intercompreensão. E aí como você falou, ter uhum, alguma convergência, né? Porque eu só penso uhum, nos conflitos que só há divergência. Mas a uhum, gente percebe que por trás das posições, os interesses, o que me motivou foi atender alguma necessidade de ambos, muitas vezes. Aí as pessoas trazem, mas uhum, o que eu quero é respeito. A outra pessoa, eu também quero respeito. Só que a uhum, forma como eles estão lidando, eles não conseguem perceber que não conseguem ambos atenderem às suas necessidades de respeito nem a do outro. Então, a uhum, comunicação empática, ela traz esse olhar para o outro. Então, eu me conhecer, né? Então, acho que uma das formas para a gente melhorar a comunicação é o conhecimento, não é? E o tempo todo estar se uhum, auto-observando quando eu estou no momento de conflito, no momento, né? Então, observar meus sentimentos, né? Observar as minhas uhum, necessidades naquele momento e as do outro. uhum. Perceber esses espaços, né? Onde a gente consegue Sim. se ouvir. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, assim, num papo também muito gostoso, e a gente estava falando justamente dessa dificuldade que às vezes a gente tem de se ouvir, né? E também de entender que nós somos a nossa melhor companhia. E aí, num momento como esse, em que muitas pessoas são obrigadas a estarem em casa, né, confinadas, elas passam a ter que entrar em contato com elas, e isso nem sempre é tão fácil, né? Às vezes esse diálogo interno aí fica um pouquinho alterado. Então,
não é só a comunicação fora, é a comunicação dentro também, né? Sim, sim. E isso é fundamental, porque a partir de mim, né, quando eu também Uhum, identifico os meus limites, né? Então, uhum, quando eu vou facilitar uma situação quando eu vou facilitar um diálogo em uma situação de conflito, eu como facilitador, né? Às vezes na família, né, no trabalho, ou na função de mediadora, eu tenho que me auto-observar o tempo todo também. Os meus uhum, limites, né? E eu desenvolver habilidades socioemocionais, cada um de nós, né? Nós sabemos as habilidades e é algo que eu preciso realmente melhorar, né? Então, esse uhum, autoconhecimento, e aí a gente vai buscar também a questão do autocuidado, né? A gente buscar ou a uhum, questão, uma espiritualidade, ou forma de terapia, ou meditação, para que eu esteja muito centrada em mim, né? Me fortaleça uhum, e me reconheça nos meus limites, as minhas uhum, necessidades e sentimentos, para a partir daí eu conseguir me conectar com o outro, né? Então, o que você uhum, traz hoje em dia é muito importante, e a gente poder expor para outra pessoa no momento de conflito. Olha, meu limite é esse, a minha necessidade é essa, eu me sinto dessa forma, quando eu vejo uma situação de conflito em casa, podemos conversar sobre isso. E a partir dali, podemos estabelecer uma relação de fato de diálogo, não de discussão, porque uma das formas de comunicação também é, mas é para outros espaços, né? uhum, Quando eu tenho que defender a minha posição. Mas o diálogo uhum. na convivência humana, nos relacionamentos, ele é fundamental. Se eu não saio da minha perspectiva, eu sempre vou achar que as coisas são divergentes, né? E não vou conseguir ver a Aham. convergência, que ela é viável. E o que vai fazer expressar isso é essa conexão afetiva que eu vou estabelecer verdadeira, essa intenção de Uhum. fato de dialogar, né? Aham. Quero agradecer. Tudo bom, Thaís? Tudo jóia? Que prazer enorme também ter a Thaís aqui, colega minha de infância, né? Lá no tempo de escola, que legal, muito bacana. Simone, tudo jóia? É, uma coisa que eu queria conversar com você, que tem me chamado muito a atenção, eu tenho tido a possibilidade de fazer alguns cursos dentro da área da comunicação não violenta. E você é uma facilitadora de processos de comunicação não violenta. O que que é a comunicação não violenta e como é que ela pode colaborar com a gente nesse momento? Eu estou assim tão apaixonada que é a vontade que eu tenho é de comentar assim com todo mundo, olha, vamos conhecer e aprofundar o que é comunicação não violenta, porque eu entendo que realmente é uma ferramenta extremamente poderosa, né? Tá falhando um pouquinho, eu não sei se você consegue me ouvir, porque eu acho assim, todo mundo descobriu a internet, tá todo mundo junto, então não sei se sou eu que travo, se é você, mas a gente vai conseguir se entender. E assim, o que é a comunicação não violenta? Tem até aqui o livrinho, aqui, olha, do Marshall, né? Marshall Rosenberg. Isso também. O que que é? Ela é uma técnica, é isso? Da compaixão, que eu acho que é um sentimento que a gente precisa desenvolver dessa forma. E aí Uhum, a prática, uma forma de comunicar enquanto eu posso estar verdadeiramente pessoa, mas conhecendo os meus, como a gente, né? Conhecer os meus sentimentos e as minhas necessidades, e também a do julgar, né? Os quatro elementos, né? Compare e não julgar, identificar os sentimentos, uma situação e as minhas necessidades, uhum, e, portanto, quais as necessidades que não estão sendo atendidas, e por isso que às vezes eu tenho alguns sentimentos no qual me fazem mal e também, né, a outro, né, porque eu acabo por vezes transferindo, e o pedido, que eu possa fazer o pedido ao outro uhum, de uma forma clara, de uma forma positiva, objetiva, porque quanto mais uhum, específico o outro vai conseguir me atender, né? Quanto mais o meu pedido for uhum, geral, vai ser difícil às vezes do outro compreender. Então, assim, e o observar e não julgar
ele é fundamental, porque se eu parto do princípio de um julgamento, a minha visão sobre o outro, sobre aquela questão sobre o outro, ela vai se transformar, vai ser de uma forma que não é aquela, né? Que de fato aquela Uhum. pessoa deseja fazer uma conexão. Então, muitas vezes, eu já partindo de um julgamento, aquela comunicação, ela já está impactada, né? De uma forma que não vai haver Uhum. um processo colaborativo, empático. Uma Uhum. técnica, né? Uma das técnicas da mediação de conflitos é a comunicação não violenta, né? Uhum. E eu Chão, achei que você tivesse caído. porque a empatia, a gente se aproximar ao máximo da dor do outro, Uhum. e aí a Uhum. partir né? E a escuta promove, que é uma outra técnica também maravilhosa, que também é conflitos dentro, né? Para além do que é dito, né? E comunicação, né? Do Uhum. professor Albert da década de 50 já trazia 73% da expressão facial, corporal, 7% do que eu falo outro, que é o discurso, né? Que impacta, Uhum. seria o discurso. Então, 93% de voz, expressão facial, uma expressão corporal. Então, não há Uhum. conexão porque o meu discurso não está em consonância com o que o meu corpo fala, né? Tem até o livro, né, sobre isso. Uhum. Então, assim, essa Aham. Fala. comunicação ímpar, quando ela existe, de fato, há uma conexão que o outro Uhum. tem a sensação de estar sendo escutado. E isso também Aham. tem a ver com a questão com a CNV. Em quatro elementos, né, esses quatro componentes, traz um método de comunicação empática e compassiva muito importante, porque eu tive escutativa, eu desenvolvo a habilidade, então, para estado empático, né? E a partir Uhum. daí eu posso me mover ao encontro da paixão. O que eu posso fazer ali para Aham. ajudar, para estar disponível, Uhum. escutando o que o outro dizer. Às vezes a gente oferece uma Uhum. ajuda, mas não é o que realmente necessita. Por isso é importante Uhum. escutar a idade do outro, né? Aham. Ah, oi, Graça, tudo bom? Ela tá mandando um beijo pra gente e a Graça, ela falou o Ah, seguinte, um beijo enorme para você também. E a Graça beijo. falou o seguinte, a CNV já vai ajudar muito no voluntário do CVV, né? Já ajuda, pois Rosenberg foi discípulo de Carl Rogers. Pois é, Rosenberg foi discípulo de Rogers e Rogers Isso. é que fundamenta todo o trabalho do CVV. Então, bem bacana. E a Íria fala que está lendo o livro que gostaria de fazer algum curso. Existem vários cursos de comunicação não violenta espalhados pelo país inteiro, né, Sória? Você, inclusive, é facilitadora, não é isso? Sim, Ah, bacana. sim. Então, ó, Íria, Sou já facilitadora. depois te passo aqui o contato da Sória, né? Porque a Sória, com certeza, facilitando aí cursos de comunicação não violenta, pode trazer aí muitas coisas legais. E a gente tem, às vezes, aquela ideia, uma vez uma pessoa falando assim, ah, mas a comunicação assertiva, então eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero. Não, ser assertivo não é isso, né? E também não é uma fala submissa. É uma fala em que a gente consegue se colocar as necessidades, colocar aquilo que a gente pensa, mas também respeitando o espaço do outro com tranquilidade, né, Sória? Qual é a diferença entre a comunicação violenta e a comunicação assertiva? Ou o que não é uma comunicação assertiva que às vezes as pessoas acham que ser assertiva é falar o que eu quero e que não é bem assim, né? A CNV, ela vai trabalhar o relacionamento, né? Os sentimentos que levam... A ausência de uma necessidade leva a um sentimento, né? Ou se eu tenho a minha necessidade atendida, eu vou ter sentimentos, né? Que vão transmitir isso. Uhum. Sória, o pessoal está Situação, reclamando que está olhar para uma picotando bastante. pessoa, Eu não muitas sei se é a vezes minha. a gente, né, acaba o som.
O pessoal está reclamando que está picotando muito, e eu não sei se é a minha internet que está ruim ou se é a sua. Colocar o... Eu fico já bem aqui, que é onde fica o meu Só se eu roteador, colocar justamente para evitar. Porque eu acho que, assim, como é um horário que a gente tem percebido, né, o aumento aí Eu não sei de se é quando lives eu... nesse período, todo mundo. É. Íria, você não está ouvindo? Quem é que está picotando? Sou eu ou quem é que está fugindo? Eu ou a Sória? Eu travo para você, Deixa eu Sória? ver com as pessoas. A Íria acha que é a sua É minha? também. Para mim também é a sua internet, não sei se está instável. É o meu? Consegue ouvir agora? Melhorou? Você tá me ouvindo? Eu tô te Eu tô te ouvindo. ouvindo. Melhorou, Íria? Também? Eu coloquei o fone. Obrigada, Thaís. O teu parou tudo aqui. É a Sória, mas É o agora meu som. voltou, acho que tá tudo ok, né? Tá É porque às jóia. vezes a Então sua tá imagem, a jóia. sua voz fica bem audível para Aham. mim. A questão era só que a sua imagem às vezes é que travava. E Bom, aí, então acho que agora falando muito da conseguimos. questão da, Uhum, retomando a questão a ação compassiva, pautada na uhum, compaixão, eu acho também que é muito importante que vai. Eu tenho a escutativa, desenvolvo a habilidade para eu conectar e ter uma uhum, empatia, né, com aquela pessoa e a uhum, compaixão de me mover, né? O que eu posso fazer uhum, que para ajudá-la na necessidade dela, né? Não que uhum, eu acredito, muitas vezes, né, com intenção, a gente traz uma possibilidade de uma solução, sugere algo, inclusive mediador de conflitos não pode sugerir na função de mediador, né? É para as uhum, pessoas darem o caminho por elas mesmas, que nós acreditamos, dentro da metodologia da mediação, que as pessoas que estão envolvidas diretamente com a questão, elas sabem melhor de quais as possibilidades, os caminhos, inclusive que elas vão uhum, usar para a resolução daquele conflito, né? Não uma pessoa de fora, um uhum, terceiro. Então, isso também é muito importante. Então, também na CNV, eu posso dar aquela pessoa, ela vai me fazer um pedido, né, do que ela uhum. necessita, né? E aí aquela pessoa que escolher e aí vão passando para o diálogo, cada um trazendo a sua necessidade, né? Então, como a gente quer Uhum. CNV é uma das ferramentas da mediação, como essas metodologias humanas de interação humana se complementando, é muito interessante. Por isso que depois da Uhum. mediação, que eu também ministro cursos de mediação de conflitos e de práticas restaurativas, eu fui Uhum. caminhando para a CNV e outras justiça restaurativa, práticas de círculos restaurativos, diálogo, porque essas metodologias elas se complementam, né? Elas buscam de fato a Aham. conexão humana, né? E o que você Uhum. traz muito, que eu também pensei agora, eu gosto muito de estudar Daniel Goleman, né? Uhum. De inteligência emocional, e Uhum. ele traz em um dos livros o estudo da empatia. Aí não sei se vocês já conhecem a história, mas na Escola de Medicina de Harvard, né? No Uhum. Hospital Geral de Massachusetts, ele é feito um estudo sobre a fisiologia da empatia e Uhum. gravam vídeos de médicos e pacientes no atendimento os médicos a esses pacientes e depois os pacientes vão ver os vídeos e muito interessante, né? Percebe-se que a fisiologia, a fisionomia deles, né? Uhum. Então, quando os pacientes disseram que sentiu de fato, como diz, uma dança da fisionomia, inclusive os batimentos cardíacos, eles foram verificados, enfim, é de fato Tá travando de novo, Sória. Travou de novo. um estudo. Você consegue me ouvir? Oi, Então, Alexandre, boa quando o noite. outro se percebe escutado,
Uhum, uhum. Tá me ouvindo? E falhou um pouquinho de novo. Olha, picotou novamente o seu sinal. A Iria falou que picotou novamente. Você consegue me ouvir? Você está próximo Tô te ao teu ouvindo. roteador? Você está próxima do roteador? O som não tá. Ele às vezes falha, fica picotadinho, Sim, né? Tá? é. Mas você consegue me ouvir O som bem? só. Não, tô Às te vezes ouvindo trava o som e a imagem, mas perfeitamente. agora eu estou te ouvindo. Ah, então maravilha. Ah, tá. Eu queria até mostrar, você falou sobre o Hospital de Massachusetts e assim, os estudos hoje, né, principalmente dentro da psicologia positiva, que eu particularmente sou apaixonadíssima, porque é justamente a ciência do bem viver, né? Então, todas essas questões da empatia, compaixão, forças, potencialidades do ser humano, né? O que que faz com que a gente possa viver melhor? É esse o foco da psicologia positiva. E os estudos na área da empatia são tremendos. E principalmente o quanto esse se aproximar do outro e aprender a, pelo menos, sair um pouquinho de você para caminhar para o outro e aprender a olhar pelos olhos do outro, como isso faz diferença. E aí, uma outra sugestão de leitura, assim, tem duas trechos que são assim maravilhosas. Além do livro do Comunicação Não Violenta, do Rosenberg, também o livro O Poder da Empatia, que é um livro assim super gostoso, que fala a arte de se colocar no lugar do outro pode transformar o mundo. E é verdade, né, Sória? Às vezes a gente defende muito as questões da gente, mas é, quando a gente tenta caminhar e chegar no meio, né, tentar perceber um pouquinho o outro também abre espaço para perceber um pouquinho a gente. Dentro do que você falou, todo mundo tem uma necessidade a ser atingida, né? Nenhuma fala é uma fala que não tem uma necessidade por trás. Quando a gente tenta se aproximar um pouquinho disso, a gente abre espaço para o diálogo, né? Nesse momento de Sim, confinamento, e Marshall Rosenberg também traz a questão das necessidades universais, né? E aí a uhum, questão da íncia, a questão do respeito, do uhum, acolhimento. Então, são necessidades que ele cita uhum, como universais, né? Dentro do estudo da uhum, CNV. Então, isso que nós uhum, percebemos até no âmbito posições vêm como se fosse bipolar, né? Eu quero A e você quer B. E parece que uhum, são divergentes, que não há nenhum tipo de convergência. Mas muitas vezes se dá uhum, convergência na necessidade universal, né? Então, às vezes, uhum, tem ali uma família com uma questão, ou com filhos, ou com uma pessoa idosa, e no final o que eles desejam é um cuidado, é o melhor, seja para o uhum, filho, se são casais parentais, né? Não mais uhum, conjugais, e estão verificando uhum, convivência do filho, revisão de alimentos, sim, ou cuidado com o idoso, né? E uhum, ali, só que cada um vê de uma forma e cada um está expressando na sua posição fixa, né? Em posição de conflito, que uhum, às vezes fala, e isso se dilui na medida que eu consigo começar a escutar o outro, né? E aí a CNV e a comunicação empática, compassiva, escutativa, proporcionam evitar isso, situações não é, de desgaste ou processual ou de violência, porque aquele uhum, conflito também vai se cristalizando, que a gente chama assim, de tal forma. Então, o quanto antes ele identificou uma situação, até no momento que a gente está vivendo, né, de isolamento, então, como estão difíceis, está um momento tenso, né, para todos, e como é que eu vou uhum, lidar no meu ambiente familiar? Né? Proporcionar um uhum, espaço, um momento que a gente chama intencional de diálogo. Então, não é vamos começar agora. Se uhum, for urgente, tem que ser agora, né? Eu sempre brinco. uhum, Mas sim, vamos sentar então hoje à noite, todos vamos estar. E a gente fala muito na mediação familiar, validar a fala de todos. E aí entra a CNV como uma uhum, ferramenta, né? Usada também na mediação de uhum, conflitos, como eu falei. E ali vamos fazer um círculo, aí pode aplicar uma prática, né, circular, que é ancestral. E vamos sentar em círculos, demonstra a conexão, a igualdade, o respeito. Vamos ouvir a criança, uhum. vamos ouvir o idoso, né? E Vamos todo mundo ouvir é o pai, a importante, né? mãe, o avô.
e porque todos nós não estamos sendo impactados. Aham. Até as crianças, o estudo, a ausência da escola, do convívio, não é? Social, né? Todos nós, e fora essa questão mesmo que a gente fica muito impactado, né, do que nós estamos vivendo, muitas pessoas em luto, enfim. Então, tudo isso afeta muito. Então, por proporcionar isso, né, no momento, num horário, né, adequado, que a gente possa criar um ambiente realmente propício para essa escuta, né, e buscar o que é melhor, a melhor solução possível, que atenda a todos de alguma forma, né? Sem desatender ninguém, desconstruir, né? Uma possibilidade. E aí a gente fala muito em construção de consenso, não é ceder, é para além disso, é criar uma outra possibilidade. Nem o A, nem o B, mas por que não ceder, né? A gente brinca didática falando muito sobre isso. Estar aberto a isso também, né? Porque se a gente fica numa posição rígida, a gente não consegue. A CPM barra, é isso? Colocou tão necessário nos dias de hoje, né? Quer dizer, essa escuta realmente onde a gente possa sair um pouquinho da gente para caminhar para o outro, né? A Simone colocou ser compreendido, uma escuta amorosa, e é uma realidade. Quando a gente percebe que o outro também tem as necessidades dele, as questões dele, da mesma maneira como a gente tem as nossas, né? E a gente quer ser respeitado como o outro também quer ser, né? Então, quando a gente consegue perceber isso, a gente pode, quem sabe, começar a permitir espaços de diálogo, né? Quem sabe construir alguma coisa. Teve uma pessoa aqui, oi Alexandre, boa noite. Teve uma pessoa que perguntou, olha, o Antônio perguntou sobre locais, cursos de CNV. Então, uma coisa que a gente até queria sugerir às pessoas, tá aí, é um tema delicioso. Quem quiser colocar, tem no YouTube também, né? Na internet, se colocar CNV, Comunicação Não Violenta, vai encontrar um monte de coisas. E eu acho que é uma coisa que todos nós estamos precisando. Não é não, Sória? Sim, com O quanto a certeza. CNV, o quanto a CNV consegue ajudar a construir relações melhores, tanto no trabalho, Comunicação. quanto relações pessoais, quanto relações sociais. Desculpa, eu não tô, não consigo. Agora, por exemplo, a gente está com dificuldade de comunicar. Tá picotando um pouquinho. Eu te perguntei, Sória, foi o seguinte: o quanto a CNV ela consegue trazer benefícios tanto na nossa comunicação, seja no trabalho, seja na família, né? Seja nas relações pessoais, quanto nas relações sociais. A gente percebe que a gente está num mundo muito polarizado, né? Às vezes, se a pessoa gosta de uma coisa, está significando que ela está contra a outra. Como é que a CNV pode ajudar nesse momento a melhorar a comunicação, a melhorar as relações em qualquer nível que seja? É um exercício cotidiano, né? A gente tem que exercitar diariamente. E muito a mim, né? Como eu vou observar aquela questão, né? Aí volta os 4 elementos, né? O observar e não julgar uma situação. Para eu compreender uma situação, saber daquela pessoa, né? O que motivou a ela agir daquela forma? Qual o sentimento que ela apresenta? Se ela age de uma forma mais agressiva comigo, qual será a necessidade? Que ela tem essa demanda, essa necessidade de ser atendida e não está sendo atendida no relacionamento, né? E sempre a gente fazer o pedido do que a gente deseja, né? Para atender a nossa necessidade, né? E também escutar o outro. Então, a CNV é muito também interconexão, né? Eu não basta eu expressar, porque às vezes é o contrário, né? Você fez isso por conta disso, porque você tem esse sentimento, porque você está com essa necessidade, e a outra pessoa fala, não é isso. Eu fiz isso por essa
razão, isso que me motivou, o meu sentimento foi... E você vê que realmente foi porque faltou essa comunicação, né? Essa Uhum. com a oralidade, né? A gente precisa expressar para o outro, porque às vezes o outro não entenda qual a sua necessidade. E a gente percebe quando as pessoas conseguem, eu vejo muito a CNV como um encontro. Elas conseguem, de fato, se encontrar nesse espaço de que não é o que eu estou prevendo, o que eu estou supondo, mas é o que você dizer, né? E o que para mim me passa, eu também vou transmitir. Uhum. E a partir do momento que a gente tem essa troca verdadeira, aí sim a gente vai conseguir nos entender. E eu acho que esse é o ganho, né? E muito eu volto para a questão da compaixão, em termos de uma comunicação compassiva, como ele traz, é fundamental. Inclusive, acolher o silêncio, né? Que Marshall Rosenberg também traz isso, que eu gosto muito, que é ter empatia pelo silêncio, escutando sem as necessidades por trás dele. Que interessante. Ter empatia está no silêncio. Então, você também está querendo dizer algo, né? Então, a gente também levando para a mediação, quando a gente tem uma situação em que uma das pessoas fica em silêncio, ou as duas pessoas envolvidas num conflito, muitas vezes aquele silêncio ali vai ser transformador. Elas estão revendo coisas que escutaram, e quando a gente fala para nós mesmos, né? E para o outro. E aí, aquele repensado que eu disse, ou que o outro disse, como aquilo modifica. E às vezes eu preciso de um momento de silêncio. Então, esse silenciar, que Marshall Rosenberg também traz, é muito importante. Às vezes a gente fala assim, por que calado? Por que não fala? Então, dá um tempo também daquela pessoa rever alguma questão, e muitas vezes a gente vê em questões de silêncio, vem até um pedido de desculpa. Eu já vivenciei situações assim, né? Então, é um ponto também que eu acredito ser importante, né? Trazer aqui no mundo que a gente só fala, né? Respeitar o Todo mundo silêncio. quer falar. O Rubem Alves, ele fala, né, que as pessoas querem muito mais falar do que ouvir, por isso existem tantos cursos de oratória e poucos de escutatória, né? Então, onde a gente Sim, até a percebe que graça, realmente ouvir é uma arte. Né? A a Thaís graça até está também falando uma coisa, fala olha, isso. a Thaís ela falou uma coisa muito legal. Ela falou ser ouvido é uma das maiores formas de acolhimento. E é verdade, né? Eu acho que a Simone também está falando ouvir sem interferir, né? Agora, você falou uma coisa que eu até ri porque a gente acha muitas vezes que é óbvio que o outro percebeu e o outro sabeu e soube e entendeu, soube e entendeu tudo que eu estava falando. E não é a verdade, né? Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, também ter a tranquilidade para falar e falar exatamente aquilo que a gente quer, saber fazer o pedido, isso é muito importante, porque às vezes a gente parte desse pressuposto, né? É claro que o outro sabe, é claro que ele percebeu, e não é claro que ele percebeu. Né? Às vezes aquilo é óbvio para mim, mas para o outro não percebeu, na verdade, aquilo. Né? Então, eu acho que uma das coisas também da comunicação não violenta, ela traz isso, né? Essa possibilidade da gente saber falar de uma maneira clara, entendendo que o outro não tem obrigação de saber ou de perceber as coisas da mesma maneira como a gente percebe, né, Sória? A Leda está aqui Sim, dizendo, e olha, faço um link. a Leda, desculpe só, como a gente está com esse delayzinho, né? Mas a Leda até colocou, olha, a Sória é mestre nesse assunto, ela realiza esse curso de forma excelente, ela está sempre promovendo esse curso de CNV, né? Então, fica aí o convite também para as pessoas poderem conhecer mais, né? Quando voltarmos aí a possibilidade dos cursos presenciais, convite para fazerem também, né? Sim, eu já estou já online, presencial online, né? Mas depois fazendo Uhum. contato Aham. comigo, né?
Agora, Agradeço. tá- Muito obrigada, admiro também muito o Uhum, trabalho dele. uhum. E, e eu faço o link muito também com o Daniel, que trabalha a questão da inteligência emocional, Uhum, porque ele foca muito na questão da empatia, e ele traz como três uhum, ingredientes assim, essenciais o prestar atenção. Porque, para além de uhum, observar e não julgar, eu acredito, porque eu vou mesclando também essas, né? Que se complementam. E uhum, quando a gente ele traz atenção, é estar presente verdadeiramente, atenção plena. Então, uhum, se eu, de fato, quando uhum, alguém eu vejo uma ação e com atenção, né, estar presente, não estar ali pensando em outra coisa, vai dificultar. Então, esse processo, né, uhum, de uma comunicação não violenta e estar também não verbal em consonância, foi o que a gente conversou, né? Então, às vezes eu estou escutando e eu estou olhando, trazendo uhum, alguma coisa importante, eu estou preocupado uma hora, eu estou me distraindo, eu expressando um julgamento, né? A expressão facial, um julgamento, uhum. né? Enquanto a pessoa fala. Então, isso de fato. Então, para que eu possa chegar até fazer o meu pedido, né? Tem todo um caminho de escutativa, né? E aí o terceiro elemento, primeiro é prestar Uhum, atenção plenamente, é a comunicação verbal e não facial, expressão corporal, estar em consonância e um sentimento positivo. uhum. De novo, deixa eu só aproveitar, Sora, enquanto, já que você travou, Dessa que o Antônio Carlos ele perguntou se pode indicar uma bibliografia. química Ah, atual. uhum, aham. O Antônio Carlos ele perguntou se a gente pode indicar uma bibliografia. O primeiro livro, com certeza, é o Comunicação Não Violenta do Marshall, né? Do Marshall Rosenberg, que é maravilhoso. Acho que aqui Eu tem também, sim, várias sim, informações, assim, como uma porta de entrada, algo maravilhoso. Eu queria sim. lembrar um pouquinho, E do, e a gente já está caminhando para o final, acredita? A ah, gente está e, caminhando, olha só, faltam 10 minutinhos. E respondendo o Antônio também, Daniel Goleman, que é muito interessante. Livro que é o Sim. Cérebro e a Uhum. Inteligência Emocional, Novas Perspectivas. Um livro Aham. muito interessante, muito acessível e traz muito a questão da empatia para a escutativa também, Uhum. que é fundamental, né? Uhum. E além da bibliografia Uhum. que se trouxe do Marshall Rosenberg, que é uma linguagem para a vida, a tradução original, Sim. né, do livro Maravilhoso, vem né? até com esse sentido de uma filosofia de vida Aham. mesmo, né? Sim. Na capa Sim. diz a questão para relacionamentos interpessoais interprofissionais, mas a gente vê que Aham. ele traz como uma linguagem a tradução original, né? Aham. Que acabou Aham. tendo uma outra tradução aqui para o Brasil. Mas, assim, Uhum. essa referência que você trouxe, sim. É. E eu repito também O Poder da Empatia, que foi um livro que eu amei ler, Sim, um livro muito gostoso, porque ele traz essa perspectiva realmente de como a gente, até como sociedade, né? Ele repensa uma série de sim. coisas na sociedade quando ele fala de alguma coisa mais colaborativa, quando a gente consegue sair um pouquinho da gente. E aí eu lembrei, Sória, daquela parábola do porco Ah, espinho, né? Que fala, que eu acho ah, assim sim. fantástica porque traz para a gente pensar muito na importância da comunicação, no que a gente realmente pode trazer, né? Principalmente porque todo mundo precisa de todo mundo, né? Então é uma historinha que fala o seguinte, que lá na era glacial os animais começaram a morrer de frio e aí os porcos espinhos eles perceberam a situação e resolveram se aproximar. Então, eles Sim. se juntavam para poder se aquecer. Só que quando eles se juntavam, os espinhos de um começavam a ferir o outro.
e aí eles resolveram se afastar. Só que quando eles se afastaram, eles começaram a morrer de frio, né? Então eles começaram a perceber que existia um ponto onde eles podiam ter o calor uns dos outros e para não morrerem de frio e ao mesmo tempo aprendendo a não se machucar tanto, mas convivendo com as pequenas feridas que os espinhos eram capazes de causar. E se a gente parar para pensar, a comunicação ela traz justamente esse ponto da gente perceber que a gente não pode nem se distanciar, porque a gente precisa um do outro de verdade, né? E ao mesmo tempo entendendo que quando a gente também está junto demais, é natural que alguns conflitos, algumas coisas vão existir, né? Então, como é que é isso, Sória? Como é que a gente pode hoje trazer essa fábula aí do porco-espinho, que eu acho que mais do que nunca é tão atual, né? Para os dias de hoje da gente. E principalmente quando a gente consegue associar com a comunicação violenta e o que ela pode ajudar a ter essa percepção, né, de como porcos espinhos não podemos estar tão próximos que choca, mas não podemos estar distantes que morremos de frio. Como é que a comunicação violenta pode chegar nesse ponto para a gente? Ah, Simone, você adora essa fábula? Eu também. Eu acho maravilhosa. Acho que ela ensina, né, de uma Esse é outro forma. livro também do Max von Weber, A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, Uhum, né? uhum, Que vai para além, né? Da relação só com o outro, como ele diz, é uma linguagem para a vida. Então, a coletividade, né? Que também a ação de conflitos é proporcionar uma reflexão para a sociedade, de uma cultura do diálogo, né? Uma cultura do litígio, que a gente possa ter a série traz muito isso, o protagonismo, né? Nós conseguimos sim, claro, desenvolver é um exercício, a CNV, é um exercício diário, né? Eu brinco quando eu ministro cursos, palestras, eu falo, quando eu falo para vocês, eu falo para mim. Então, por mais que a gente estude, por mais sensibilize e acredite, porque eu acredito nessas práticas e procuro ver o dia, mas sou um ser humano. Então, assim, a gente vai procurando cada vez mais exercitá-las, né? Mas eu acho que traz muito isso a questão também do coletivo, né? Quando você traz, né, essa mensagem para gente, vai para além de duas pessoas e a gente vê também de uma visão sistêmica, né, na família. Vamos nesse momento trazendo de novo para a família a questão do quanto uma questão que acontece abala toda uma família. Uma questão no trabalho, num setor, com o colega, vai de alguma forma afetar o todo. Então, a CNV, como uma prática de uma linguagem de vida, eu acho que ela traz bem essa mensagem, né? Para a gente pensar numa sociedade mais harmônica. A gente teve aquele delay de novo. Aí eu vou parafraseando de uma forma positiva. Não, mas... teve de novo, desculpa, conexão. Agora a gente está te ouvindo, não tem problema. A imagem é que está ruim, né? A imagem, né? Agora voltou. E agora melhorou. Então, eu acho que principalmente para o momento que a gente vive, eu penso que a gente pensar aqui do micro, né, para o macro. Então, o que eu posso fazer melhor em a comunicação, um ambiente mais harmônico, bem-estar que eu possa me proporcionar e o outro, dentro do meu ciclo mesmo de convivência. Como fizer assim, né? Com certeza vem ao encontro do que o Marshall de uma linguagem de vida, uma paz em um mundo de conflitos, né? Então ele traz essa linguagem, ela vai para além, né, das relações pessoais ou profissionais, né? Então o impacto de uma sociedade, né, com outro olhar. Então essa mensagem é um caminho, né? Qual o caminho em situações de conflito, em situações difíceis? Eu penso que é o diálogo numa comunicação empática, numa comunicação não violenta. Eu não vejo assim um outro caminho, né? Não sei como você vê o que eu
estou trazendo nesse momento, mas eu penso que é o caminho. Uhum. É a possibilidade da gente começar a se ouvir e ouvir o outro. E o que você falou, eu acho que é o principal, né? Porque somos todos humanos. Claro que estamos sujeitos a tantas coisas, mas é um caminho que é para a vida toda, né? É coisa que a gente vai treinando, vai procurando um caminho do meio, mas sabendo que nós somos humanos, que também em determinados momentos vamos falar sem pensar, vamos, né, nos desculpar, que isso faz parte, mas quanto mais conscientes nós nos tornamos, mais nós conseguimos caminhar e caminhar até com o outro, né, Sória? Sim, sim. E sempre na escuta ao outro, né? Dá tempo de eu trazer uma história pequenininha? Será? Dá tempo, a gente tem Tá? 5 minutinhos, dá tempo de trazer desses 5 minutinhos. Olha, o pessoal está aqui Ah, tá. colocando, quero agradecer. Thaís, obrigada, Thaís. Ela colocou parabéns, meninas. Poxa, excelente, agradecido. Obrigada aí a você. O Armando também. Poxa, Armando, obrigada também por estar aqui com a gente, né? Todo o pessoal que está participando aqui com a gente. Eu acho que o objetivo, né, Sora, é aquilo que a gente conversou, num momento como esse, como que a gente pode colaborar para trazer informações de qualidade, trazer coisas que a gente possa pensar um pouquinho em prol aí de algo melhor. Mas o espaço é teu, a gente tem 5 minutinhos e você ficou de trazer a história, não quero roubar teu espaço. Que é uma troca, né? Nós estamos, agradeço muito. Bom, uma história pequenininha, depois eu vou trazer uma técnica rápida só para ver como é que a gente poderia ser diferente. O desembargador Roberto Bacelar trazia muito uma história de forma para a pessoa entender a questão da necessidade da escuta, porque aí tem a ver com a mediação, tem a ver com a CNV. Uma mãe em casa trabalhando e duas filhas na cozinha, e aí ela teve que interromper o trabalho, foi a cozinha elas brigando por conta de uma laranja. Então, a mãe vendo aquela questão também, as emoções, a gente trabalhando, né? Ela naquela questão, corta a laranja ao meio, dá metade para cada uma e sai. Daqui a pouco começa novamente o conflito, a briga. E quando ela vê o que ocorre, quando ela pergunta por que meio não atende a cada uma queria fazer com a casca da laranja um doce, que tinha aprendido na internet, enfim, e a outra queria o suco de laranja. Então, é só um exemplo de quando a gente não escuta a necessidade daquela pessoa. Às vezes a gente procura uma solução que não vai atender, né? A escuta, como ela é importante. E aí eu me emendo com uma técnica da mediação, tem a ver com o de William Ury, mediador, que eu me admiro só uma muito. coisa, a gente tem 1 minutinho e 30 que a Um gente minutinho. consegue. A importância da gente ir ao camarote, ele diz. Então, em momentos de crise, você vai ao camarote, ter aquela visão mais ampla, e é um momento também, é uma metáfora racional e emocional, porque você é um momento também de você equilibrar suas emoções, né? Você, de alguma forma, se ansiar e procurar um equilíbrio e ver uma visão mais ampla daquele conflito. Então, é uma técnica e uma dica para em momentos de conflito a gente poder ter essa visão, né, mais ampla, de longe, ser uma forma também de eu ter um autocontrole, um equilíbrio das minhas emoções, né? E não reagir, como a gente falou, né? Buscar reagir. E eu gostaria só de finalizar, ele traz, se quisermos chegar ao sim com os outros, especial em situações mais difíceis que enfrentamos todos, precisamos encontrar uma maneira de superar o jogo da culpa, recuperando o nosso poder de mudar a situação para melhor. Todos nós temos essa potencialidade, mudar as coisas para É uma questão de o William escolha, Ury também. né? É. Sória, obrigada, querida. Eu te agradeço muito pelo fato da gente poder estar aqui hoje, batendo esse papo. A gente teve alguns probleminhas de conexão, mas eu acho que faz parte, né? E o importante é que a gente conseguiu pegar bem aí a tua mensagem, agradecer mais uma vez a você. Eu vou desligar porque vai sair. Um beijo para todo mundo, boa noite e gratidão por estarem Boa aqui. noite.